O cenário fiscal do Brasil é realmente preocupante? É para a gente ficar nervoso ou o mercado exagera? Eu vejo uma evolução muito grande nas últimas décadas. É preocupante? Sim, porque a gente já vem acumulando por muito tempo déficits. Isso fez a dívida chegar no nível alto. Na época da dívida era 50% do PIB a dívida. Chegou a 90% na pandemia, caiu para 70%, agora está em 80%. E os nossos pares, né, os países emergentes, 60% do PIB a dívida. Hoje eu tenho um convidado com um perfil diferente da média que a gente traz aqui, que é o Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset Management. Essa conta nossa, ela fecha sem aumento de impostos? A literatura mostra pra gente que a melhor forma de fazer o ajuste é olhando a despesa. Fala assim, poxa, mas no Brasil tem espaço para cortar gasto? Tem muito espaço. A gente tem um orçamento gigante de 2,5 trilhões. O orçamento precisa ter mais flexibilidade para que a gente consiga, através de um orçamento flexível, entregar as políticas públicas que fazem sentido hoje, investimento em tecnologia, investimento em AI, um governo mais eficiente. Se por um dia fosse o dono da caneta lá em Brasília para aprovar um decreto irrevogável, qual seria o ato ou decreto que você assinaria? Seria um decreto que forçasse a gente a discutir ganhos de produtividade da economia brasileira. Isso bate direto no crescimento. Senhoras e senhores, a ganância é boa. Mas a verdade é que um spread alto não é suficiente. O verdadeiro poder reside em conhecer o risco que você está correndo. Saber a probabilidade de perda. Porque, no fim das contas, um spread alto não compensa se o risco te pegar no caminho. Dá-me esta debênture. Rentabilidade sem risco é uma ilusão. Com o Credit Guide, consigo entender os riscos e avaliar oportunidades. Aí sim, garoto. Esse é o novo lobo da renda fixa. E quando o mercado muda, o Credit Guide avisa antes da manchete. Então você monitora todos esses emissores em tempo real? Claro. Com a ajuda do Credit Guide, isso é simples. Credit Guide. O futuro do crédito agora tem guia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Second Level. Hoje eu tenho um convidado com um perfil diferente da média que a gente traz aqui. Ele é um cara que tem uma experiência acadêmica muito forte, experiência pelo governo, e há mais ou menos 4 anos, vai completar 4 anos agora, daqui a alguns meses, está como CEO de uma das maiores assets do Brasil, que é o Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset Management. Bruno, obrigado por topar fazer esse papo com a gente. Super prazer, Samuel, estar aqui com você. Boa. Um pouquinho do histórico do Bruno aqui. O Bruno ele é formado em Economia pela Universidade Federal Fluminense, é doutor em Economia pela FGV e tem pós-doutorado pelo INPA, o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada. Tem mais de 30 artigos acadêmicos publicados e já ocupou diversos cargos, como eu falei, na academia, no setor público. Acho que alguns destaques aqui. Em 2017 e 2018 ele foi secretário da Fazenda do Espírito Santo e foi ali um dos responsáveis pelo processo de ajuste das contas públicas do Estado, e ele estava no cargo quando o Estado foi o único que recebeu nota A do Tesouro Nacional. Não sabia isso, mas o Tesouro Nacional dá um rating lá para todos os estados da federação, e o Espírito Santo é um exemplo nesse quesito. Em 2020 ele foi indicado pelo então ministro Paulo Guedes e pelo antecessor da cadeira que ele ocupou, o Mansueto Almeida, para o cargo de secretário do Tesouro Nacional, ficou ali até o final de 2021 mais ou menos. E no meio ali do anúncio de um possível rompimento do teto de gastos, o Bruno acabou deixando o cargo de secretário especial do Tesouro e Orçamento por motivos pessoais. Em maio de 2022, ele assumiu como CEO do Bradesco, que é a segunda maior gestora privada do Brasil, com mais de 1 trilhão sob gestão. Então, esse é um pouco do histórico do Bruno. E antes da gente entrar aqui nas perguntas, eu queria falar um pouco de um parceiro nosso aqui, que é o Credit Guide. No mercado de crédito, né, vocês devem ter reparado aí que as debêntures ganharam bastante espaço na carteira dos investidores, no dia a dia dos assessores, dos gerentes de bancos, dos consultores de investimentos, mas faltava uma ferramenta que ajudasse a monitorar melhor e acompanhar esse mercado. É exatamente isso que o Credit Guide se propõe a fazer. Pela primeira vez, você tem aí a possibilidade de, em um só lugar, obter dados atualizados de spreads, variação de risco de crédito, de emissores com mais de 30 indicadores. Tem centenas de emissores analisados com inteligência artificial, tem uma base de dados muito bacana lá deles, além de
ser possível fazer comparação entre ativos e acompanhar aquelas ofertas que vêm ao mercado pela primeira vez, que são as ofertas primárias. Então é muita informação e análise para te ajudar a gerar ideias de investimento e monitorar os eventos que realmente impactam ou podem impactar o seu portfólio ou o portfólio dos seus clientes. E o melhor é que eles estão começando com debêntures, mas muito em breve, eles já mandaram e-mail anunciando isso daí, acho que estão em fase de testes de monitoramento também de CRIs, CRAs e FDICs. Então, não perca tempo, acesse ali o creditguide.com.br e experimente grátis por 30 dias. Vale muito a pena, tá bom? Bom, feito aqui o merchan dos nossos parceiros, eu queria começar, Bruno, com um tema que chuto eu que é um dos mais preocupantes, dentre todas as pautas que preocupam os brasileiros, acho que o mais preocupante é a questão fiscal, né? No final de 2021, você pediu demissão do governo porque discordava ali de alguns assuntos, principalmente com relação à mudança na regra do teto de gastos. Foi um gesto raro de mais apego ali à técnica do que à política, né? Olhando hoje, com o atual arcabouço fiscal, você diria que a disciplina fiscal no Brasil é uma causa perdida ou ainda há esperança técnica para que as coisas entrem no eixo? O cenário fiscal do Brasil é realmente preocupante? É para a gente ficar nervoso ou o mercado exagera? Bom, Samuel, assim, acho que separando a tua pergunta em duas, né? É uma causa perdida? Não é uma causa perdida. Eu acho que, na verdade, apesar da situação urgente, eu vejo uma evolução muito grande nas últimas décadas. Eu acho que a gente falava muito pouco, né, do fiscal. Você teve um primeiro momento lá quando foi sancionada a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. E aí depois não se falava tanto, mas passou por um ciclo de commodity muito importante, receita, fizemos superávit, ficou uma coisa meio de lado, assim. E esse tema voltou esse tema, né, ao destaque ali no governo Dilma, quando a gente começou a ter uma piora fiscal muito acentuada. Eu acho que daquela época até hoje você teve um avanço em termos de debate muito grande, né? A gente passou por é o segundo arcabouço, né, porque a gente fragilizou a primeira modelo fiscal que a gente tinha, que era a Lei de Responsabilidade Fiscal, com meta de primário. A gente implementou o teto de gasto, que eu achei que foi super bem sucedido até um determinado ponto, né? Acho que uma grande crítica é a falta de flexibilidade, apesar da simplicidade, o que é bom, me ajudou muito a comunicar, né, a regra e por que ela é importante, mas a gente teve a pandemia, então a gente teve, né, várias tentativas ali de flexibilizar o teto, e aí ele foi perdendo a sua força e a sua capacidade de ancorar a expectativa. E aí veio uma nova regra fiscal. Então, assim, mesmo no atual governo, que em tese não é um governo que dá como uma prioridade o ajuste fiscal, mas sim, até como foi falado em campanha, é muito mais um foco social, um foco mais em aumento de gasto mesmo, com uma compensação de receita. Mesmo assim, você está tendo debate fiscal, né? A gente pode criticar, falar assim, poxa, será que a gente colocar um limite de gasto, de inflação mais 2,5 real é muito? Eu acho que é. Eu acho que não é conseguir fazer ajuste assim. Mas é um limite de gasto. Então você pode olhar pelo lado do copo cheio e pelo lado do copo vazio. Eu acho que a gente avançou muito e já teve muito debate por conta do próprio teto, da importância do equilíbrio das contas, da organização das contas. E o próprio Espírito Santo acabou sendo um bom exemplo, porque o Estado conseguiu fazer muita coisa bacana, conseguiu entregar os melhores indicadores de saúde, queda de mortalidade, expectativa de vida, em primeiro lugar no IDEB, fazendo ajuste fiscal. Então é uma questão mais de boa gestão do que pura e simplesmente você, preciso fazer corte e aí eu não vou conseguir fazer a política pública. Não é. Uma questão de boa gestão mesmo dos gastos. Então, acho que esse é um ponto. Acho que evoluiu. É preocupante? Sim, porque a gente já vem acumulando por muito tempo déficits. Isso fez a dívida chegar no nível alto. Na época da dívida era 50% do PIB a dívida. Chegou a 90% na pandemia, caiu para 70%, agora está em 80%. E os nossos pares, né, os países emergentes,
60% do PIB a dívida. Então, por isso, uma situação urgente, tá? Então, acho que tem avanços, mas é preocupante. Boa. Bom, você tem pós-doutorado no INPA, né? Você é um cara de números, mais de 30 artigos publicados. E a pergunta aqui, assim, olhando friamente a equação da dívida pública brasileira hoje, você falou um pouquinho aqui, né, que é difícil de fechar a conta podendo crescer inflação mais 2,5% ao ano, mas essa conta nossa, ela fecha sem aumento de impostos ou a gente só está numa ilusão contábil aí que vai cobrar o preço via inflação ali à frente, seja com governo de esquerda, de centro, de direita? Tem que fechar, né? Até porque a nossa carga tributária é muito alta. E nos últimos anos, a estratégia do governo foi muito dessa compensação, né? Aumentei gasto e estou aumentando. Aumenta imposto. Aumentei dívida e aumenta imposto. A dívida você pode falar, mas não teve déficit. Teve um déficit se for olhar, não olhar a meta ajustada, mas olhar de fato receita primária menos despesa primária, você tem um déficit. Mas, assim, a gente assim, não tem tanto espaço para poder fazer pelo lado da receita. E mesmo que tivesse espaço para fazer pelo lado da receita, não é ótimo. Assim, a literatura mostra para a gente que a melhor forma de fazer o ajuste é olhando a despesa. Uhum. Se você olha pelo lado da receita, a população sabe que em algum momento, né, esse espaço vai acabar, né, ou em algum momento você vai ser chamado a um novo aumento de imposto. E a gente sabe que isso é pouco produtivo, porque afeta diretamente o consumo ou as empresas na distribuição de lucro, afeta novos negócios. Então ele não é produtivo em termos de crescimento. É muito melhor uma organização e uma otimização do gasto. Aí, assim, poxa, mas no Brasil tem espaço para cortar gasto? Tem muito espaço. A gente tem um orçamento gigante de 2,5 trilhões. O problema é que a maior parte dos gastos eles estão carimbados na Constituição ou nas leis. Então, ou seja, não é nem o Congresso atual que determina os 2,5 trilhões. O Congresso atual determina 150 bi, que é quase nada. Está tudo, 2,3 trilhões estão determinados constitucionalmente ou na legislação. Que você deixa o executivo de mãos atadas em fazer novas políticas, revisitar políticas e o próprio Congresso alocar recursos da melhor forma que faça sentido hoje, não que faça sentido em 1988 ou 1990 e alguma coisa, quando foi passada a legislação. Então, por isso, os gastos, muito mais do que a gente fala de uma regra fiscal, como teto ou como qualquer coisa, uma coisa que a gente precisa discutir é o orçamento. O orçamento precisa ter mais flexibilidade para que a gente consiga, através de um orçamento flexível, entregar as políticas públicas que fazem sentido hoje, investimento em tecnologia, investimento em AI, um governo mais eficiente, coisas desse sentido, e que também fique recursos para poder entregar um superávit primário que vai fazer a dívida estabilizar. E aí, só lembrando, né, você tem muita crítica equivocada que fala, o problema é juros. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, esses juros é para pagar aquele déficit que foi feito no passado. Então, assim, historicamente, tiveram um déficit que fez com que o governo pedisse para a população e falasse assim, Tesouro, pede lá para a população um dinheiro emprestado, o Tesouro vai emitir dívida, a população compra o título do Tesouro para pagar aquele déficit que foi feito lá atrás. Então, o juro hoje é o déficit de ontem. Então, o problema não é os juros, o juro é a consequência. A gente tem que parar de ter isso, o problema da dívida é os juros. Não. O problema da dívida é a sequência de déficits que foram feitos, historicamente, que hoje leva a uma dívida mais alta e dificulta. Então, mas como é que você consegue fazer esse duplo papel, né, de gerar um superávit que estabilize a dívida e melhorar a alocação de recursos, né, fazer políticas públicas que fazem sentido hoje? É você ter uma revisão do orçamento, você ter espaço para, de fato, acabar programas que são ruins e começar programas que são bons. Só que é isso, você tem hoje um orçamento 95% do orçamento é despesa obrigatória. É isso que precisa ser discutido. Se você tivesse, se por um dia útil, você tivesse fosse o dono da caneta lá em Brasília para aprovar um decreto irrevogável para ajudar a sanar as contas públicas, qual seria o ato ou decreto que você assinaria? Eu na verdade, posso falar duas coisas? Beleza. Porque eu acho que tem que dar ponto para além do fiscal, mas assim, olhando para o fiscal,
Em 2019, o Guedes tinha lá, a gente tinha uma PEC do DDD, que era desobrigar, desindexar e desvincular. Tá. Que a lógica disso era fazer com que o orçamento fosse mais flexível. Você, de fato, diminuir essas obrigatoriedades do orçamento. Então, acho que é isso que a gente precisa, é dar ao executivo de hoje e dar ao Congresso de hoje ferramentas para que eles consigam construir um orçamento alinhado com a necessidade do país hoje. Tá? Esse é um. Um outro que eu acho que é super importante seria um decreto que forçasse a gente a discutir ganhos de produtividade da economia brasileira. Isso bate direto no crescimento. É claro que o ganho de produtividade ele tem várias coisas, né? Várias dimensões importantes. Produtividade do trabalho, a gente precisa discutir educação, não só educação, número de horas de escolaridade, que acho que isso o Brasil avançou, mas a qualidade da educação, o Brasil não avançou, apesar de ter bons exemplos em níveis subnacionais, mas a gente não consegue escalar isso. Por exemplo, o caso do Ceará, o caso de Pernambuco, o caso do Espírito Santo. E é modelo, é implementação, isso aí é gestão mesmo. Como é que a gente escala isso para o Brasil todo, para todo mundo? Investimento em infraestrutura, principalmente tecnologia, dados, esse tipo de coisa, né? E você tem a parte macroeconômica, né? E o fiscal é um elemento dentro da macroeconômica. Agora você vê, a gente fica discutindo fiscal, e tem um monte de coisa muito importante que poderia impulsionar um crescimento econômico brasileiro que acaba não impulsionando. Porque a gente fica com uma discussão fiscal que é um elemento importante, que pode fazer cair os juros, que pode incentivar investimentos no setor privado, mas é um elemento importante. Não adianta também a gente ter um investimento se a gente tem muita tecnologia e não tem o capital humano que não sabe usar a tecnologia. Então, acho que a gente tem que ter um olhar para a produtividade. Produtividade é uma agenda perdida que precisa ser discutida. No setor público, né, muitas vezes o sucesso, entre aspas, é evitar que algo ruim aconteça. A maior parte das vezes. A maior parte. Perfeito. No setor privado, sucesso é fazer algo bom crescer, né? Gerar lucro, receita. Qual foi o maior choque cultural que você sentiu, cultural / de vivência ali, que você saindo saindo da iniciativa pública e indo para a privada, né? Porque você saiu do governo e foi direto para CEO de uma das maiores empresas da Faria Lima, né? O Bradesco Asset, né? Uma das áreas do Bradesco. Qual foi o grande choque de realidade que você teve ali? O maior choque foi quando eu saí da academia e fui para o governo. Olha só. Porque quando você está no setor privado, na academia, você tem instrumentos para você operar, né? Então, imagina, eu era acadêmico, meu trabalho era fazer pesquisa em finanças e microeconomia. Então, eu trabalhava muito sozinho e me aprofundava muito num tema, né? Para poder entender ele com muita profundidade. Quando você vai para o setor público, você, como gestor, secretário, você tem N temas ao mesmo tempo acontecendo, N decisões que você tem que tomar e muito rapidamente. Então, você não pode se aprofundar muito em nada. Caramba. Você tem que ter equipes que você confie muito e que de muita qualidade, que isso tem no setor público. A nata ali dos subsecretários, dos coordenadores, é um nível muito, muito alto. Então é um choque, assim, você era uma forma de trabalhar e mudou. E você tem pouca gestão, pouco instrumento para fazer gestão de pessoas no setor público. A meritocracia é difícil de ser implementada. É muito pouco grau de liberdade que você tem muito controle dos tribunais de contas. Então, eu falo o seguinte, mesmo que você seja a mesma pessoa no setor privado e no setor público, naturalmente ela vai ser menos produtiva. Por causa dos controles, porque tem que ter os controles, porque o dinheiro não é o seu que você está colocando em risco, é o do povo, né? Você está fazendo gestão do dinheiro do povo, então tem que ter controle. Só que tem que ter um equilíbrio esse controle para também você não diminuir a produtividade demais. E você tem que, você tem que fazer outras formas para gerir pessoas. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque na volta para o setor privado é mais fácil, não tem nem comparação. Sem contar que o setor público é muito caótico, no sentido de que você tem muitas demandas urgentes simultâneas, né? Então, se você está no nível de estado, você tem um monte de prefeito com demandas, você tem os deputados. Se você está no governo federal, o que eu brincava é o seguinte, você tem a demanda do presidente, dos 20 ministros, dos 81 senadores,
dos 5.000 prefeitos, dos 27 governadores, tudo ao mesmo tempo. É mais no Tesouro que passava, toda operação de crédito passa no Tesouro. Então você tem tudo isso, toda essa demanda ao mesmo tempo. Então fica uma coisa um pouco caótica, uma gestão de agenda é uma coisa assim, super, super fundamental. E qual que foi o grande choque? A falta de previsibilidade, por mais que você tenha um governo organizado, a gente tinha esse governo muito organizado lá no Espírito Santo, você tem essas demandas que surgem no dia a dia, né? E essas demandas você não tem uma coordenação clara dessas demandas. Você vai então é muito caótico no dia a dia, 24/7. Esse é o dia do serviço. Trabalha pra 24/7 com caos. Setor privado, não. Setor privado você pode trabalhar 24/7, mas você consegue ter uma previsibilidade, você tem um planejamento, você tem uma visão de longo prazo. Tem metas. Então, ainda tem essa questão de prazo, por exemplo, quando você está no ciclo político, você tem um horizonte que você começa o governo no horizonte médio, de 4 anos, e ele vai se encurtando o período da eleição, então os incentivos mudam. Putz. Então são grandes diferenças. O que a iniciativa privada entende errado sobre como Brasília realmente funciona? Entende pouco. Qual a pauta de discussão de Brasília? O que está na cabeça dos políticos? Tem alguns exemplos que eu gosto de dar, né? Assim, por exemplo, meu papel lá quando eu estava no Tesouro era, primeiro de todos, comunicar a importância, né, de você ter a organização das contas públicas. Acho que tudo nasce por aí. Não adianta você querer apoio em relação a ajuste fiscal ou uma organização fiscal se você não comunica e não consegue falar que isso é importante. Talvez esse seja mais que você ter uma regra boa, é você ter uma comunicação e que a gente consiga fazer com que a sociedade entenda a importância disso. E acho que esse é o nosso desafio para os próximos anos. Não acho que a gente tem isso resolvido, muito pelo contrário. Mas só a partir disso que a gente consegue. Então, você tem que ter uma comunicação interna também dentro do governo, dentro do ministério, porque você tem demandas dos ministros, do presidente, de senadores, políticos em geral. E cada um enxerga lá a demanda dele e o impacto disso. No fiscal é uma coisa um pouco abstrata, porque eu falo assim, se você mantiver um ajuste fiscal, você vai ter um impacto nos juros, o câmbio vai estar estabilizado, você tem um ambiente de negócio melhor, você pode ter mais investimento. Pô, é um caminho tão longo, você tem uma abstração aí, né? Então, você tem que ter essa interlocução constante e tentar fazer os cálculos. Então, uma coisa que eu brincava lá com o pessoal do Tesouro era que a gente tinha que ter que era o nervosômetro. Alguém falou alguma bobagem do teto de gasto, o juros disparava, bolsa caía, o dólar subia, e aí a gente já calculava quanto ia custava isso pro Tesouro. Caramba. E a gente tentava mostrar isso. Tá vendo? Isso aqui, só de você ter sinalizado já gerou isso de custo. Com quem que era essa interlocução? Com todo mundo. A gente falava com todo mundo. Falava com a Casa Civil, falava com a Secretaria de Governo. Com quem falava a besteira. Não necessariamente. Em geral, a Casa Civil devia tentar dar essa organizada. Braga Neto na época, né? Depois do Ciro Nogueira. Mas é isso, é tentar mostrar esses caminhos. O Guedes também falava bastante, tentava falar isso para os ministros. Então, ter esse tipo de comunicação é importante. Mas, de novo, assim, não tem isso, isso não é direto e imediato. Assim, poxa, tá bom, tá falando isso que você conseguiu constatar isso. Mas na cabeça dele, fala assim, mas isso aí vai passar, isso aí daqui a pouco passa. A pessoa daqui não entende Brasília, não entende o interior do Brasil. E, de fato, também tem esse outro lado. Você vê muitas discussões de mercado que a pessoa não entende exatamente a dinâmica do Brasil. Então, eu acho que assim, tem um gap aí de entendimento de Brasília, tá? E é interessante, né? Essa questão de entender realmente o impacto na ponta final da população, que eu acho que também a maioria dos políticos não entende, né? Eu estava com um banco público recentemente e eles contando que para mostrar para a área de tecnologia quão importante era deixar o sistema estável, nessa linha de incentivos, né, dado que você não consegue premiar o cara com remuneração variável, como que você mexe e engaja o pessoal para ter serviços assim, o melhor possível. Eles levaram lá o
o diretor, o principal lá, que coordenava a equipe de tecnologia, e falou, olha só, eu vou lá na agência e para um gerente contar a história de algumas pessoas que tinham vindo do interior para receber uma linha de crédito subsidiada pelo governo, um repasse. Só que essa agência, toda vez que o sistema do banco cai, ela demora para abrir. E se ela demora para abrir, ela consegue atender menos pessoas. E tinha ali alguns casos de pessoas que vinham só com o dinheiro da ida, né, pro ônibus, não tinha nem dinheiro para o almoço, contando com aquela linha de repasse. E aí, assim, as pessoas que não conseguiam, elas literalmente dormiam na porta da agência para esperar no outro dia. Então, acho que tem impactos variados. Esse é um caso emblemático que eu ouvi ontem, por isso que eu estou falando aqui. Mas o impacto do setor público na gestão pública é muito grande na população. Pois é, muito grande. Para o bem e para o mal. Pois é, cara. É triste porque acho que a imensa maioria não tem noção do quão ruim pode ser as atitudes do que é feito em Brasília. Mas nessa linha que você estava falando, de entender Brasília, o quanto que na tua época lá, no teu período lá, o quanto que você acha que os deputados e senadores realmente entendiam o recado de vocês e o recado do Paulo Guedes, assim, porque eram pessoas técnicas, o Paulo Guedes é um cara que se comunica muito bem, né, super expressivo, tal, com um cara muito inteligente, né, muitos dados, números, não sei se ele inventa aqueles números ou se ele decora tudo mesmo, acho que ele decora. Algumas ele inventa, outras ele decora. O quanto que você acha que entra por um ouvido e sai por outro, na média dos políticos? Não, eu acho que tem acho que entra bastante coisa, tá? Mas tudo é questão de incentivo, né? Então é reeleição. Todo mundo está pensando em como é que você vai se reeleger. Se for bom para eles vão usar. Se não for bom, eles não vão usar. Ponto. E teve eu tinha esse outro exemplo emblemático, né? De como é que só lá para poder entender. Era outro exemplo que eu esqueci de dar, mas vou dar agora. É isso, por exemplo, na discussão de congelamento de salário do servidor. Deu a pandemia, o governo fez a transferência para os estados, a contrapartida, a gente passou uma lei, que até meio que voltou atrás agora para poder dar o que tinha sido congelado na época de salário. Mas enfim, em 2020 teve congelamento, não é à toa que os estados, a maior parte deles conseguiu melhorar na nota do Tesouro por causa desse congelamento de salário. A gente sabe que a maior parte da dificuldade dos estados é despesa obrigatória e aumento de salário. E aí, nessa discussão, você tinha gente, deputados, né, ligados de fato a sindicato e à esquerda, que falavam, não, eu vou votar a favor, porque eu estou vendo que a sociedade está se mobilizando para isso. Então, você tem isso. Acho que muito mais da gente falar é a gente comunicar para a sociedade, ter uma mobilização da sociedade para ele cobrar os políticos. E com mídia social, com Twitter, com todas essas mídias, isso aumenta muito. Aumenta muito esse tipo de pressão, né, de interlocução com os deputados. Então, acho que isso para mim, ficou bem marcado e acho que é a forma da gente conseguir, né, endereçar alguns pontos. Então, quando eu falo de uma política fiscal, de organização fiscal, como é que a gente vai conseguir endereçar o desafio de mostrar para a sociedade, de chegar no nível da sociedade, cobrar os políticos e falar, eu quero que seja um ponto de pauta de discussão eleitoral, por exemplo. Acho que esse seria o grande objetivo. O caminho mais efetivo é esse. Vai na população e deixa a população levar para o ouvido dos isso. Até porque a população tem que entender. Porque se não entender, vamos passar uma outra regra fiscal, daqui a pouco vão ter alguns... a regra fiscal é sempre dura, né, porque você impõe uma restrição orçamentária e todo mundo vai querer sempre gastar um pouco mais. Se não tiver todo mundo engajado e ver que essa sustentabilidade fiscal é uma prioridade, porque tem benefícios para a população, daqui a pouco a regra fiscal não vai ter mais efetividade, vai ser furada, vai ter alguma forma de bypass e aí você acaba com outra regra fiscal. Boa, boa. Bom, saindo um pouco dessa pauta de governo e fiscal, né? A gente falou recentemente, você comentou que esteve em Londres com alguns investidores internacionais, gestoras, né? Grandes gestoras, e falou sobre o Brasil, sobre mercados emergentes, né? A gente viu a nossa bolsa subiu ano passado mais de 30%, o Ibovespa. Esse ano aqui em janeiro, a gente está gravando aqui no finalzinho de janeiro,
O Ibovespa estava subindo ali 12%, 13%, não sei como vai fechar nos próximos dias úteis, mas no acumulado de 12 meses, a alta está ali entre 45% e 50%. É uma alta ultra expressiva, e olhando os dados da B3 e dados da indústria de fundos, a gente viu que o grosso dessa alta foi surfada por estrangeiros. Gringo. Os investidores, pessoa física, seja varejo, alta renda, estão ali nas mínimas em termos de alocação em bolsa. Institucionais também. Então, institucionais nem se fala, né? Fundos de pensão, com o Tesouro IPCA pagando ali acima de 6,5%, 7 e pouco por cento, com metas atuariais de IPCA mais 4,5%, 5%, muitos fundos de pensão, privados e públicos, saíram da bolsa e foram para a Tesouro IPCA, né, as NTNBs, e o curioso, tragicômico, é que essa alta de quase 50% da bolsa foi surfada majoritariamente por gringos e muito pouco por brasileiros. Na tua visão de conversa lá com os gringos, o que eles estão vendo no Brasil que os locais ainda não estão vendo? Ou não tem nada a ver com o Brasil e a gente só subiu a reboque de um movimento mais global? Eu acho que o gringo ele é menos sujeito a essa volatilidade do dia a dia. Aqui a gente vê aqui. Então a gente fica de olho nos painéis aqui de notícia. Sai alguma notícia, a gente tende a ficar mais nervoso e volátil do que o PM, o Portfolio Manager gringo, que olha para o mercado emergente. Eu já recebi vários, falei, cara, eu não consigo ver assim tanto, não sei por que vocês ficam tão nervosos, assim, passa ano, muda ano, é a mesma coisa o Brasil, não muda muita coisa. E aí, particularmente, assim, esse ponto que você falou do ano passado, conversando também com os gestores, né, de mercado emergente, e me chamou a atenção isso, no final de 24, 25, a gente teve o Barata Voa, né, de quando o governo era para trazer uma solução para tentar fazer um ajuste de fato, né, estabilizar a dívida, entregar resultado primário, e veio junto a reforma do imposto de renda, que vai começar agora, né, está começando, está implementando agora, e aí eu falei assim, poxa, esse ajuste fiscal deu com uma mão e tirou com a outra. E aí o mercado, né, cobrou o seu preço, falou assim, poxa, então quer dizer que a gente não vai conseguir mais ter essa estabilidade. Se você for lembrar, esse movimento do ministro Haddad, né, de fazer o ajuste, trazer um plano de ajuste, veio a partir da reunião do FMI com o objetivo de voltar a ser grau de investimento. A gente tinha acabado de ter um upgrade da Moody's, se eu não me engano, e aí começou grau de investimento, precisamos estabilizar a dívida, porque grau de investimento é isso, estabilizar a dívida, crescimento sustentável aí por um prazo razoável. Então vamos fazer isso. Não foi isso que acabou vindo, aumentou os juros e o câmbio foi lá para cima. E aí qual foi a conversa dos gringos? O Brasil não teve uma mudança estrutural tão grande assim, não é um play, né, de longo prazo, porque também não está numa situação boa, mas é um play tático. Então esse play tático poxa, o câmbio estava 6,20, tá barato entrar no Brasil em real. A bolsa estava bem mais baixa. Bolsa super barata e o juro lá em cima. Então assim, eu vou pegar esse juro alto e o dólar já estava nessa linha de ter foi mais ao longo do ano, né? Um vento contra. E a gente viu muito dinheiro entrando. Primeiro entrou no juro, depois entrou na bolsa, juro nominal. E eu acho que depois, ao longo do ano, foi isso. Foi um dólar mais fraco e o gestor internacional, o maior medo dele é entrar e tomar uma pernada no câmbio, quando você tem desvalorização. Como o câmbio tinha muita gordura. Tinha gordura, ele entrou e depois, com o dólar se enfraquecendo, uma tendência de dólar mais fraco, também trouxe mais tranquilidade. Então a gente viu muito gringo entrando, tanto em juros quanto em bolsa. Eu acho que isso foi a dinâmica do ano. Eu acho que para esse ano, aí não tanto porque o nosso câmbio está desvalorizado, muito pelo contrário. Mas eu acho que esse dólar ainda fraco, né, com muita incerteza americana, acho que traz para a gente um espaço ainda de atração de gringo. Que foi o que a gente viu no início do ano. A gente teve final do ano e início do ano gringo entrando no Brasil. Sim. No momento que a gente grava aqui, foi mais de 20 bilhões de reais só agora em janeiro. Eu não sei como vai fechar o mês. Mas assim, voltando à essência da pergunta, o gringo tem um elemento do câmbio que nós locais não temos, porque a gente investe em real,
O gringo investe, quando ele investe em Brasil, ele tem a valorização da Bolsa e ele tem a valorização ou desvalorização Da moeda. do dólar. Isso aí. Os dois foram a favor. Eu acho que assim, o que o gringo gostaria para entrar no Brasil olhando como se fosse um mercado emergente que paga rentabilidade alta para compensar esse risco? Ter um pouco de estabilidade de moeda. Eu acho que é isso que ele... Quando a gente conversa, a gente tem muitos clientes institucionais estrangeiros Legal. para os nossos fundos. E a gente vê muito claramente isso. Quando a gente vê mais estabilidade de moeda, entra muito dinheiro nos fundos. Quando a gente começa a ver fragilidade, eu acho que aí se conecta com talvez um momento da gente olhar para a nossa organização fiscal, que isso pode ser um vento a favor também. Então, se a gente está mais organizado, consegue manter a moeda estável, isso atrai dinheiro para o Brasil. Perfeito. Tá, então, e eu acho que esse ano, muito mais pelo dólar fraco, né, pelo um dólar aí de lado, eu acho que a gente tem um ambiente bom para continuar entrando estrangeiro no Brasil, porque ainda está pagando retornos altos. Boa. Apesar de já ter andado muito a Bolsa, ainda assim tem muita oportunidade na Bolsa. Aqui no âmbito da economia ou do fiscal, tem algum tópico no qual você acredita de maneira muito convicta que a maioria das pessoas com as quais você conversa discordam? Eu acho assim que tem duas coisas, eu não vou falar só de fiscal, eu vou falar de duas de novo. Eu acho que a questão de, o juro é muito alto. Essa questão, o juro é muito alto. Se for pegar, sei lá, na Faria Lima, pessoal da academia, o pessoal sabe que o juro é consequência, não é causa. Mas você vê muito essas discussões sem profundidade, acho que a dívida só é porque o juro é alto. Então, mas o juro é alto porque já gastou muito no passado, problemas fiscais recorrentes e tal. Eu acho que esse é um ponto. Mas eu acho que o principal não é isso. O principal é, cara, vamos olhar para a ciência, vamos olhar para a pesquisa. Isso é geral, para qualquer tema. Foi muito falado isso na pandemia. E eu falei, poxa, que bom que estão falando isso agora, porque vamos começar a pegar os papers e parar de fazer política pública que não faz sentido. Mas aí, de novo, né, só olha para a ciência, encaixa na narrativa política, né, para poder implementar alguma coisa. Mas uma coisa que a gente deveria fazer é isso, é ter rigor na implementação de qualquer política pública, ter lastro científico, ter lastro na academia, ter uma discussão profunda em cada tema. E muitas vezes a gente não tem essa discussão profunda. O próprio, né, no governo, você tem Secretaria de Avaliação de Política Pública. Tem um mundo de achados lá. A gente sabe o que funciona e não funciona. A gente sabe quase todas as políticas que funcionam e não funcionam. O duro é convencer os políticos. Só que o problema é que tem um custo político para isso. A dificuldade é o custo político. Entendeu? Acho que esse é o ponto. É usar mais a academia, mais a ciência para lastrear as coisas. Isso é um sonho para tomada de decisão no Congresso. Mas linkando a algo que você falou aqui anteriormente, acho que, tomara que tenha alguém do governo que esteja ouvindo isso aqui, ou que possa ouvir você falar isso em outro lugar, mas, se pegar esse embasamento científico, acadêmico, e traduzir num linguajar que a população entenda, acho que o caminho é aqui primeiro, né? Exatamente. Na verdade, é traduzir isso via mídias sociais, vídeos, YouTube, para a população, para que a população entenda, e aí o político veja, poxa, essa é uma pauta amigável, posso aderir a ela. É isso. E eu acho que programas como esse e avanço nesse modelo de comunicação trazem uma ferramenta nova que permite tentar fazer isso. Então, tudo passa nessa linha, né? Ou seja, é conversar com a população, mostrar o direcionamento correto, convencer a população, a sociedade, e aí, através da sociedade, a gente tem empurrar politicamente algumas pautas. O duro é que esse programa aqui, o Market Makers, que tem um alcance sensacional, é duro que ele não chega, pega a minha mãe, né? Que é funcionária, ela não é funcionária pública, ela trabalha na prefeitura de Piedade, no órgão de assistência social. Não entende porcaria nenhuma. Meu pai, que é agricultor, não tem ensino superior. É para essa galera que tem que chegar, né? E, infelizmente, não é esse programa que eles consomem. O papel, assim, pode ser esse caminho, mas a gente o outro caminho é lideranças. A gente tem lideranças políticas importantes que podem se aproveitar dos veículos para isso. Então, como é que a gente consegue fazer se alastrar pelos veículos? Acho que é muito o papel da liderança política.
mostrar qual que é o certo e explicar para a população. Você pega historicamente, poxa, desde séculos e séculos atrás. Não sei se você já leu o livro do Harari agora, esse do... O último? O último, ele Não. fala muito disso, dessas ondas, e muito passou pelo processo de comunicação, desde o prelo, o jornal, o rádio. Quem começou a se aproveitar desse processo de comunicação, só quem vale para o bem e para o mal, né? Uhum. Deu o exemplo do Mussolini, do Hitler, mas eu acho que, aí olhando para o bem, ajuda muito a você ancorar e mobilizar as pessoas para uma causa correta, né? Então, acho que passa muito pela comunicação. Pois é. Falando um pouco da indústria aqui, de fundos, né? A gente viu que os multimercados e fundos de ações sofreram muito nos últimos 4 anos. Se a gente pegar dados de 2022, 23, 24, 25 aqui, 4 anos acumulado, os multimercados tomaram ali mais ou menos 490, 500 bilhões de resgate, meio trilhão aí de resgates na indústria, de fundos multimercados, e os fundos de ações, nesse mesmo período, tiveram ali quase 200 bi, 190 bi de resgates. Então, juntando os dois, eles são 700 bilhões de resgates que evaporaram de fundos que tipicamente tomam mais risco, né? Os fundos imobiliários tiveram uma dificuldade grande de crescimento, uma ou outra casa grande, bem estabelecida, conseguiu captar, mas foi muito menor esse movimento. Os fundos de private equity, venture capital tiveram dificuldades e continuam com dificuldades gigantescas de levantar capital. A única classe de fundos que não teve grandes dificuldades foi crédito / renda fixa. Mas falando primeiramente aqui de multimercados e ações, como que está a tua cabeça como CEO lá do Bradesco, né, a tua e dos diretores, para essas classes? Vale a pena investir tempo, dinheiro, energia, apostando que essas classes vão voltar a ter um crescimento minimamente expressivo? Ou vocês talvez tenham a percepção ali, o pulso junto aos clientes que não faz sentido investir muito tempo aqui e o foco vai continuar sendo renda fixa e crédito? Como que tá ali? Vale muito a pena, tá? Para ser bem direto. E a gente já vem falando isso desde o ano passado, por 2 motivos. Primeiro motivo, porque quando você tem já uma estabilidade, quando você já começa a entrar numa estabilidade de política monetária ali, política restritiva, parou de subir juros, historicamente, você pega os dados dos últimos 8, 9 ciclos de política monetária, quando você estabiliza e começa a ter uma previsibilidade de queda, essas classes tendem a andar mais. Tá? A gente assim acabou sentindo um pouco disso, não especificamente por causa do ciclo monetário, mas por causa também do internacional, né, de dinheiro desmobilizando, um pouquinho dos Estados Unidos mobilizando os emergentes. E isso tende a continuar, então isso ajuda os ativos de risco. Então você tem duas coisas positivas, né? O ciclo de juros que vai começar a cair juros provavelmente lá em março. Hoje deve ter algum sinal do Copom. Você tem ainda um ambiente internacional que pode atrair dinheiro para os emergentes, então isso é positivo, né, para os juros, para os ativos de risco. E por outro lado, a classe de crédito, ela está com um spread, assim, surfou muitos anos muito bons, né? Nos últimos 3 anos o crédito surfou muito bem. E as pessoas se concentraram muito, então todo mundo está muito, muito concentrado em crédito. Eu acho que é muito saudável os investidores diversificarem seu portfólio. É lógico que cada um ponderando pelo seu apetite de risco, né? Mas você fazer algum tipo de diversificação também faz parte do seu controle de risco, diversificar um pouco. Então, não é que não é para ter crédito, eu acho que crédito tem seu papel. Ele provavelmente não vai ter os ganhos como ele teve nos últimos anos, porque os spreads já fecharam muito, mas ele deve continuar performando bem, mas eu acho que tem um espaço muito grande. Aí você tem tanto o papel da diversificação quanto o espaço de rentabilidade para essas classes de maior risco. Por quê? Ciclo de queda de juros e um vento internacional a favor aí para a gente. Tá? Então, acho que essa é a visão que a gente vê. Agora, é engraçado, a gente está falando, você falou de 700 bi, né, de dinheiro que saiu. Poxa, Só dessas duas classes. Isso aí é por quê, né? Então, é porque o juro está alto. Aí você vê, esse é o impacto exatamente disso, né? Quando você tem umas contas públicas que não te trazem uma previsibilidade, uma credibilidade que as coisas estão organizadas, o juro sobe. Você tem inflação,
incremento de juros, a curva de juros sobe. Isso vai punir a economia, porque esses 700 bilhões é dinheiro que deixou de ir para as empresas, uma boa parte deles, para poder financiar investimento. Perfeito. No passado, isso tudo ia para o Tesouro, para financiar o Tesouro, para poder pagar essas despesas, né? Uma parte foi, viu? Ainda pegando vai. dos institucionais, pegando fundos de Ainda pensão, vai. institucionais. É que agora tem um pouquinho de crédito também, Sim. corporativo, né? Você consegue financiar pequenos produtores. Então, eu acho que você teve um avanço estrutural no mercado de crédito muito importante nos últimos anos que acabou beneficiando. Então, todo esse dinheiro que saía do setor privado e ia para o setor público, agora pelo menos fica um pouco no setor privado para poder fazer algum tipo de financiamento. Sim, sim. Mas, ainda assim, isso é um exemplo claro. Tipo, 700 bilhões de reais você está tirando das empresas que permite um financiamento. Sim. E só um disclaimer aqui, esse é um número aproximado, né? Nas nossas contas lá na Outliers, na parte multimercados, a gente deixa de fora os fundos de investimentos no exterior, multimercados, porque muitos deles eram fundos exclusivos que foram desmontados, então não tem a ver necessariamente com resgate de multimercados. E tem duas classes de fundos de ações, que é o fundo monoação e o fundo de ação, investimento exterior também, que a gente deixa de fora, porque muitos deles são utilizados como veículos de empresa, tá? Não tem nada a ver com a gestora de ações. Mas foi muito dinheiro. E falando do crédito, que a gente mencionou aqui, vocês, né, junto com o Itaú Asset ali, crescendo pra caramba, ambas as casas com mais de 500 bi sob gestão em crédito. Tá certo o número? Aproximadamente, um pouquinho menos de 500, mas estava chegando nos 500. Quase 500 bi, Quase né? 500. Ali a Ana Rodella, o Vitor Toffolo, um abraço para os dois, tocando crédito, e a Ana, né, olhando toda a gestora agora. Num cenário em que houve muita demanda por crédito, por consequência os preços ficaram mais caros, né, as taxas mais baixas, tem alguma luz amarela acesa ali? Porque o termo técnico aqui, né, o spread de crédito diminuiu. O que quer dizer isso em português? Os ativos ficaram mais caros, então você tem menos gordura ali para investir, de um lado. Do outro lado, o número de recuperações judiciais, a gente está, eu não sei qual que é o high histórico, né, mas a gente está nesses níveis, né, aumentou bastante. Então, é um cenário que, com juros altos, por tanto tempo quanto a gente está, é legal do ponto de vista do poupador, porque CDI mais 1, CDI mais 2, CDI mais 3, você está falando de 15, 16, 17, 18% ao ano, com uma inflação de, sei lá, 4,5%, 5%, o seu ganho real aqui é boçal, absurdo, tirando, sei lá, o Zimbábue, Turquia, nem na Turquia eu acho que tem um juro real tão alto. Então, legal do ponto de vista do investidor, mas, por outro lado, os ativos nos quais se está investindo, né, crédito, estão ficando cada vez mais perigosos à medida que esse juro permaneça alto por tanto tempo. Porque uma empresa pagar de juro, 18, 19, 20, 22%, não sobra, não tem lucro. Por muito tempo já, né? Pois é, por muito tempo, né? Esse ciclo, ele está sendo um ciclo muito doloroso, muito longo, né? Com o juro, ainda que volte a cair aqui em março, abril, infelizmente, né? Não acho que isso vai acontecer, não tenho bola de cristal, a gente não vai de 15 para 10, para 9, a gente vai de 15 para 14,75, 14,5, 14, até a gente chegar no 10, 9, que também não é um juro baixo, demora. Pergunta super longa aqui para entender como que está o painel de controle para crédito de vocês lá. Tem luz amarela? Não tem luz amarela nenhuma? Tem luz vermelha? Quão conservadores vocês estão no crescimento dos fundos e na alocação em novos créditos? A luz está sempre amarela, né, quando a gente faz análise de papel, né? A gente avalia muito e não só... E assim, acho que não só a avaliação da capacidade de pagamento das empresas, mas também a gente procura entender se o preço está correto. Quando a gente diz assim, uma empresa aqui, a probabilidade de ter algum problema é muito baixa, a gente faz todos os testes de estresse, a gente tem nosso comitê, né, nossa comissão de crédito, a gente avalia tudo, cenário base, cenário de estresse, outro estresse, aí faz, para ter problema tem que ter tal cenário, esse cenário, a probabilidade de acontecer é reduzida, é remota e tal. Mas o preço está errado. Porque os fundos cresceram muito. Então você teve muita demanda de papel, achatou demais os spreads.
Então é você ver essas assimetrias também, não é só, assim, respondendo diretamente, o que você falou é correto, você tem um juro alto por muito tempo, obviamente que isso vai pesando cada vez mais no balanço das empresas. Então a gente é muito criterioso. Poxa, mas a gente tem que entregar uma rentabilidade ajustada para os fundos corretamente. Então a gente entra em muitos negócios. E a gente tenta entrar no preço correto. Muitas vezes, né, e algumas vezes, poxa, acho que esse preço não é o correto, mas vou entrar porque ainda assim compensa. Tudo bem, com risco baixo, compensa, tem que alocar no fundo. Mas muitas vezes a gente se aproveita também do nosso tamanho para fazer negócios exclusivos, né, que às vezes não vão nem a público, não é uma emissão pública. Então, e a gente tem explorado muito esse tipo de oportunidade. Então, acho que a vantagem também da Bradesco Asset, pelo seu tamanho, é que a gente consegue, por si só, né, Ancorar operações. fazer operação exclusiva com só a gente. Que você não precisa fazer uma estruturação pública, é mais rápido, tem menos custo, e a gente tem essa vantagem de só a gente ter o papel. Então, a gente tenta explorar muitas essas oportunidades, ou alguma outra oportunidade com um yield mais alto, que a gente coloca um pouquinho só, uma quantidade menor, algum FDIC que coloca uma quantidade menor em algum fundo. Então, como a gente tem vários tipos de bolsos, dos mais arriscados aos menos arriscados, a gente também vê todas as possibilidades. Então, e a gente está com uma equipe, acho que a nossa governança sempre, né, foi muito boa e muito rigorosa. Isso a gente tem mostrado nos últimos anos, não ter passado por nenhum evento de crédito, a gente não sofreu com nenhum deles. Então, por isso que a gente acabou se destacando muito também na indústria como gestor de crédito. Mas aproveitar isso nosso tamanho para ver todos os tipos de oportunidade e ter essa liberdade para alocar nos diversos tipos de bolsos que a gente tem ali dentro. Boa, boa. Você falou anteriormente, né, que para multimercados de ações tem a visão boa, e eu queria explorar como que isso se reflete em ações. Acho que uma das ações que evidenciam isso é um movimento que vocês fizeram recentemente, ali no meio de dezembro de 2025, finalzinho do ano. Foi uma parceria com a gestora independente Dália, né? A Dália Capital. É uma casa mais focada em ações, tem ali seus 7, 8 anos de histórico, e na linha de parcerias que a gente viu nos anos anteriores de Itaú, XP, BTG, até o Banco do Brasil, vocês foram ali mais uma instituição grande fazendo parcerias com gestores independentes. Então, a primeira que vocês fizeram, uma casa voltada para ações, então evidencia aí, né, realmente vocês terem uma visão mais positiva sobre bolsa, de maneira estrutural. Pergunta aqui essas parcerias, pegando o caso da Dália específico, teve algumas instituições como XP e BTG que ficaram sócias das gestoras, sócias minoritárias, mas viraram sócias. A XP tem até um caso específico que eles compraram 100%, que foi a Algin, bem recente, mas é exceção. Mas BTG e XP foram mais para o lado de comprar participação societária minoritária nas gestoras. Itaú e Banco do Brasil foram mais para o lado de ter um acordo de divisão de receita, participação nas receitas, em troca de aportar dinheiro dos clientes na gestora. Qual foi a linha de negociação que vocês fizeram com a Dália? Vou fazer uma resposta um pouco maior, porque tem a ver com a nossa estratégia. Perfeito. Né? A segunda seria isso, se esse modelo se aplicou para a Dália ou se vocês vão replicar o mesmo modelo para outras. Boa. Tá. Então, assim, acho que a gente fez uma revisão de estratégia muito importante na empresa, né? Então, só para você ter uma ideia, a gente, né, em 22 a gente fez uma pesquisa. Foi assim que eu cheguei, vamos fazer uma pesquisa, como é que a gente é reconhecido? Legal. Renda fixa e previdência, é isso. Baixo risco, baixa complexidade. Poxa, mas a gente faz bem mais coisa do que isso, a gente não é reconhecido. E a nossa estratégia era, primeiro, ser conhecido em outras classes, e a gente fez muitos investimentos em crédito, e acho que crédito deu sorte, fez sorte e competência, né? A gente conseguiu crescer muito e estar preparado para quando o cavalo selado passou. Então a gente conseguiu crescer bastante e hoje a gente é referência em crédito. A gente fez uma reestruturação no nosso multimercado também, nesse período. Em termos de posicionamento, a gente saiu, era uma gestora muito focada nos clientes Bradesco, agora a gente está focado, também faz, né? Também está nas plataformas, então a gente meio que
se abriu para o mundo, Legal. e a gente tá com um processo de comunicação mais, digamos, mais ativo, tá? Então, foram esse. E aí, quando você olha assim, poxa, e nas classes de risco? Acho que ações, a gente, historicamente, tem boas performances e bons produtos, Uhum. tá? Multimercado, a gente fez essa reestruturação ali de 23 para 24, mas, poxa, o que a gente poderia fazer além disso? E um dos pilares é você pensar em parcerias estratégicas. E aí, parceria estratégica não só em relação à gestora, pode ser qualquer outra coisa. Ele falou assim, poxa, eu acho que é muito importante a gente ter tal coisa, X, e a gente não tem. E a gente não vai fazer. E acho que é legal a gente, de alguma forma, combinar força e a gente ter um ganha-ganha. Uhum. Isso vale para tudo. Então, uma visão mais ampla de parceria estratégica. E aí, a gente olhou para o mercado e falou assim, poxa, um passo interessante é fazer parcerias estratégicas com assets que, de alguma forma, nos complementem. Então mas você não tem equity? A gente tem equity. Poxa, mas muitas vezes o cliente ele quer uma asset independente. Uma asset de nicho, né, com uma característica específica, né? E aí a gente olhando para o mercado, a gente tem vários players muito bons. E Dália é um player super relevante e vem mostrando muita consistência nos últimos anos, né? E equipe que a gente gosta, né? Já mostrou resultado e tal. E aí a gente, né, poxa, vamos avançar com essa parceria estratégica? Não é uma parceria de equity, não é uma parceria societária, é uma parceria, né, que olha, é um seed estratégico, né, que a gente coloca na empresa, nos fundos, né, que vão ser selecionados. Proprietário do Bradesco? Proprietário ou do de Bradesco, fundos? proprietário do Bradesco, Tá num bom. primeiro momento. Mas eu acho que o grande ponto da Dália é que tem espaço para construir produtos conjuntamente, né? E você acaba naturalmente, quando você começa a construir conjuntamente produtos, ter mais acesso ao ecossistema Bradesco, que é muito grande. Uhum. Então é muito nesse sentido. E aí, à medida que vai tendo sucesso, a gente vai fazendo a divisão desse sucesso, tá? Então é muito nessa lógica, né? De fato, de a gente conseguir ter um ganha-ganha, conseguir estruturar coisas que são boas para o nosso cliente, coisas que podem fazer a Dália, né, crescer e se fortalecer né, e ofertar cada vez, ter mais capabilities para poder ofertar, e você tem um círculo virtuoso nesse relacionamento. É o primeiro, a gente quer fazer muito bem feito, a gente não tem pressa de fazer outro, mas é isso, é muito mais um conceito, e não precisa nem ser asset de equity, de multimercado, pode ser qualquer coisa, uma originadora de crédito, de FDIC, Legal. coisa que se conecte com o que a gente faz, seja que você complementar. tenha uma sinergia que alavanque negócios, é isso. Pode ser tecnologia, pode ser qualquer coisa, Legal. tá? Vamos conversar depois. Vamos embora. Tem ideias. Bacana. Mas então, assim, tem espaço para muito mais coisa. Super. Tá bom. Falando pegando seu gancho, né, de estar abertos a coisas diferentes, complementares, como que é a visão de vocês sobre criptoativos? A gente viu recentemente, né, o Itaú, eles fizeram algum tempo atrás uma parceria com uma gestora gringa chamada Galaxy, lançaram um ETF, um fundo passivo, e voltado para cripto, e recentemente eles anunciaram a contratação de um executivo que estava na Hashdex antes, uma pessoa bem sênior, para ter a área de cripto dentro da gestora, né, do Itaú Asset. Como que o Bradesco enxerga cripto? Isso é algo que existe a leitura lá dentro de que é uma classe de ativo que deveria compor a carteira de longo prazo dos clientes, por mais que seja um percentual mínimo, ou vocês estão mais para a linha de atendemos os clientes, mas mais sob demanda? Em que ponto que vocês estão? Eu acho que a gente está nessa migração. Eu não sou responsável para falar isso, o responsável é a pessoa de recomendação, que é a Juliana, né? Mas eu acho que a gente está avançando. Acho que o primeiro passo vamos ter um produto? Vamos. Tá bom. A gente fez um produto em parceria com a Hashdex, inclusive, que é o Bradesco Bitcoin, né? A gente lançou no segundo semestre do ano passado. A gente acha que é importante tá nisso. E a gente chegou a pensar na mesma linha, poxa, será que faz sentido a gente ter uma gestão ativa de cripto? Foi um tema de discussão estratégica nossa.
E a gente foi, fizemos um benchmark, conversamos com os bancos, com os gringos e tal. A gente acha que, nesse momento, isso hoje acaba sendo muito mais visto como uma commodity. Então, é um nível de risco diferente, perfil de risco diferente, que faz sentido como diversificação. É claro que, dependendo do perfil de risco da pessoa, mas pode fazer sentido como diversificação. Mas hoje a gente olha como uma estratégia passiva. Tá? Então, a gente está fazendo Bitcoin, provavelmente a gente deve lançar um ETF, talvez outras moedas, talvez um pool de moeda. Mas fazer uma gestão ativa, pelo que a gente viu, tem pouquíssimas casas fazendo, e ainda assim o investimento é muito alto para poder fazer. Então, a gente, por enquanto, vale a pena fazer o passivo, estamos fazendo o passivo, vamos avançar em gestão passiva. Gestão ativa não é um ponto que a gente vai tocar agora. Agora, por outro lado, em termos de ativos digitais em geral, tokenização, são coisas que a gente está explorando dentro do ecossistema do banco. Acho que o banco está avançando nessa linha também, né, de ativos digitais. Então, nesse sentido, olhando para uma melhor jornada do cliente, ativos digitais a gente está mais avançado nesse tipo de implementação. Legal. Não é palavrão lá dentro, longe disso. Não. Acho que teve bons avanços, assim. Hoje está bem aceito. Legal. Tá? Olhando a indústria, né, e a gente roda muito aqui, Faria Lima, Leblon, principalmente, né, onde está a maior parte das gestoras, e grande parte das gestoras com as quais a gente fala são as independentes, né, por lógica, porque tem muito mais independentes do que ligadas a grandes instituições. Mas a grande dificuldade, tem algumas grandes dificuldades das gestoras independentes. A resposta mais rasa, né, de dificuldades que eu recebo, captação. Tem outros problemas, né? A indústria ficou muito, a distribuição dos fundos, né, os grandes clientes ficaram mais concentrados nos últimos anos. Então, o Bradesco é um grande alocador importante dessas gestoras independentes, o Itaú é um grande alocador, você pega as plataformas como XP e BTG são importantes, mas a quantidade desses grandes alocadores diminuiu ao longo dos últimos 10 anos, né? O Bradesco mesmo consolidou várias instituições, consolidou o Private do JP Morgan, que era um outro alocador, deixou de ser um alocador. Consolidou o Private do BNP, que era um outro alocador, deixou de ser, olhando pessoa física. Ativio está independente lá, mas eu entendo que está num processo de cada vez mais trabalharem juntos. Talvez unifique a área de seleção de fundos, não sei se vai acontecer, mas a realidade é que para as gestoras independentes, a quantidade de clientes, a quantidade de instituições que os selecionam diminui muito. Então, essa é uma grande dificuldade, né? Como centenas de gestoras conseguirem ser enxergadas e alocadas não são nem dezenas, são, não sei se dá uma dúzia de grandes alocadores. Então, essa é uma dificuldade. Esses resgates gigantescos que saíram de multimercados, ações, fundos imobiliários que não conseguiram crescer tanto nos últimos anos e outros fundos listados, levam à queda das receitas. A queda das receitas leva a uma dificuldade de reter pessoas. Se você perde pessoas, você fica menos atrativo para os poucos grandes alocadores. Então, tem muitas dores aqui, né? A performance foi ruim, é outra dificuldade, né? Tanto fundos multimercados quanto fundos de ações, comparados com seus respectivos benchmarks, multimercado com CDI e ações com o próprio Ibovespa, foram mal no agregado dos últimos 5 anos. Então tem um monte de dificuldade aqui. Por que eu fiz esse preâmbulo gigante aqui, né? Quando a gente vai para o Bradesco, o Bradesco tem todas as classes de fundos, e crédito é a maior de todas, que está com vento a favor há muitos anos. Tem um braço de distribuição gigantesco dentro de casa. Então, obviamente que vocês querem explorar outros braços, e tem crescido, né, de maneira interessante em plataformas, multifamily office, mas dentro de casa tem um braço de distribuição gigantesco. Nos últimos anos, né, a gente viu o termo da desbancarização, na época de 2016 até 19, 20, se referindo aos ativos, aos clientes saindo dos bancos, eu digo que houve uma rebancarização nos últimos 3, 4 anos, tanto de ativos e clientes voltando para os grandes bancos, via LCI, LCA, debêntures, produtos incentivados em geral, LIG, e houve uma rebancarização dos profissionais, porque muitas gestoras independentes ficaram menores,
tiveram dificuldade de reter pessoas, os Itaús, os Bradescos, os Santanderes e outros passaram a contratar. Então, assim, dito tudo isso, qual é a grande dificuldade / desafio do Bradesco Asset? Cara, acho que assim, Não é distribuição, talvez não seja atração de pessoas, o que é? Eu acho que o grande desafio é a gente estar num ambiente de transformação muito grande, tá? Tecnológica Tá. e regulatória. Teve uma mudança regulatória muito grande. Com a 175. 175, 179, né? Tudo a ver com essa questão de distribuição, transparência. E eu acho que é um desafio que é um desafio constante, tá? O desafio constante da Bradesco Asset e de qualquer instituição grande é o seguinte, é não deixar ser engolido pelo operacional. Porque se você tem 2.500 fundos, você tem que rodar esse negócio, não pode dar problema, né? E aí você sempre tem que manter essa visão estratégica de longo prazo, entender qual é a mudança que está acontecendo, e eu acho que tem mudanças profundas acontecendo, e não pode deixar de fazer o do dia a dia, mas você tem que olhar ter essa visão de longo prazo, porque se você tira o óleo do longo prazo, quando chega no longo prazo você está menos competitivo, você perdeu o seu espaço, tá? Então, é entender muito bem essas mudanças, né? Estava conversando antes, quais são as grandes mudanças? Eu acho que tem mudanças, eu acho que a indústria hoje está saindo do foco de produto e indo para o foco do cliente. Qual é a solução que funciona para você? Eu não vou fazer um produto pelo produto, compra aí o produto. Rentabilidade boa. É insuficiente. Poxa, é uma rentabilidade boa, consistente, encaixa no perfil? Como encaixa? Ele quer isso para quê? É esse tipo de discussão. E o desafio dos private markets, né? Que é outra grande tendência. Crédito privado. A gente está fazendo cada vez mais via crédito. Então, tá dentro do nosso ecossistema de crédito lá da Bradesco Asset, a gente avançou muito na parte de do crédito privado mesmo, FDIC, né? Produtos mais estruturados. Papel da Ativio. Ativio vem para isso. Focar em alternativos. Focar em alternativa. É a casa de alternativa do Bradesco. Legal. Né? Produtos estruturados, private equity, private credit, infraestrutura, imobiliário. Eu acho que é ter essa visão de longo prazo, para você tá na frente, né? Você se planejar e tá na frente da concorrência, que é muito grande. E não deixar a burocracia do dia a dia te minar. Exatamente. Mas eu acho que é uma vantagem muito grande para as assets dos bancos, porque toda essa mudança de você entender o cliente, fazer, né, entregar a melhor solução para o cliente, as assets dos bancos, elas têm essa... Né, você está no meio desse ecossistema. É uma coisa muito interligada com as outras áreas do banco, com o private, com o afluente. Né? Então, sem contar toda a originação possível para fazer produtos alternativos que existe dentro do ecossistema do Bradesco, do Itaú, do Santander, né, dos bancos. Então, eu acho que, olhando assim, acho que o desafio é ter essa visão de longo prazo e se aproveitar do ecossistema, desse ecossistema Bradesco, que é muito grande, para entregar a melhor solução para o cliente. É totalmente diferente da lógica de assets no passado, que era fazer, vou contratar um cara para fazer um multimercado macro, e o cara tem que dar nó em pingo de éter para ser competitivo. Mudou. São quantas pessoas na Asset hoje? 270. 270? 270. Relativamente enxuta, né? Para o tamanho, né? É o que? É um tri e pouquinho? Um tri, a gente pega fundos, carteiras administradas e os fundos de fundos. Tá bom. Um tri 60 hoje. Tá. Para um economista ou engenheiro recém-formado que olhe para o teu currículo, né? Academia, governo, iniciativa privada, né? Executivo alto. Vale a pena passar pelo setor público para entender como que a máquina do Brasil realmente funciona, ou o custo pessoal / reputacional é muito alto? Tem um trade-off relevante esse. Não, vale a pena. E financeiro vale também. Vale até tem um grande amigo meu, que acabou de mandar uma mensagem aqui, eu estava vendo, ele fez isso, nós trabalhamos juntos na XP, ele fez engenharia na Poli também, cara brilhante, eu gosto muito dele. Ele fez um movimento zero óbvio de sair da iniciativa privada, foi ganhar uma fração do que ganhava na iniciativa no setor público, aqui em São Paulo, num cargo muito legal, relacionado a investimentos. E, enfim, tem o custo financeiro também, né? Tem. E de saúde também, né?
não é fácil. Mas vale muito a Saúde pena. financeira, Quer dizer, reputacional. é aquele negócio, vale a pena? Se você vai com um propósito e com uma equipe que você confie boa, vale muito a pena. Vale muito a pena. E, assim, essa experiência de vida você só vai ter lá. Não é nada parecido com nada que as pessoas fazem normalmente. Então, é uma experiência de vida muito, muito boa e com impacto muito grande na sociedade, né? Legal. Mas, de novo, tem que ter um propósito, tem que estar alinhado com a liderança, as pessoas têm que ser pessoas que você confia. Eu acho que vale muito a pena, porque aí o resultado, a dificuldade que é de você estar no setor público, você acaba superando, porque você tem um propósito e você está com pessoas time. que você confia, um time que você confia. Né? Então, mas para isso também, agora é outro ponto, né? Poxa, minha carreira era acadêmica, setor público e agora setor financeiro. Meu conselho é, antes de pensar, vale a pena? Vale. Para mim, vale. Ir para o setor público. Se prepara, porque você não sabe se o cavalo selado vai passar, né? Por aí, em geral, é por acaso. No meu caso, foi por acaso. Então, mas você tem que estar pronto. Boa. Eu não é que eu ia imaginar que o governador do Espírito Santo ia me chamar para ser secretário de Fazenda, eu era professor da faculdade. Eu não imaginava. Mas por algum motivo ele chamou. Legal, muito bacana. Você consegue ter tempo para... Você é um acadêmico, né? Por sangue, mais de 30 artigos publicados, leu muito ao longo da vida, mas hoje, na rotina de executivo aqui da Faria Lima, consegue tirar tempo para ler ainda livros? Sempre leio. O que eu pergunto aqui para os nossos convidados não é, pô, que livro você está lendo, porque, cara, tá todo mundo farto de dicas de livro. Eu acho, tá? Eu tenho lá uns, sem exagerar, uns 50 livros não lidos ainda. A dica que eu peço é, como que você, Bruno, consegue ler mais? Qual que é a sua rotina? Quais são os seus hacks ali para conseguir ter tempo para ler? Cara, o que eu faço é o seguinte, eu tenho um audiobook e um livro no Kindle. Tá. O audiobook eu escuto no carro, indo e voltando, né, do banco, ou na academia. E o último que eu li foi o do Harari. Legal. Foi esse do Harari. E um anterior foi o do Como que é o título mesmo desse último dele? Cara, como é que é? Depois eu pego aqui também. Deixa eu ver, enquanto... Fala da dica que eu vou pesquisar aqui. Então, é isso, é o audiobook e Kindle, quando eu vou pra cama, eu vou dormir e fico lendo um pouco. E aí o que eu tô lendo quando eu vou dormir é o do Churchill, né? O da guerra, né? A história da Segunda Guerra. Puta estratégia. Que é o físico? Estratégia. Qual deles que é o Harari aqui? Nenhum desses? É o da AI. Ah, sobre inteligência artificial. É o recente. Depois a gente bota o nome Nexus. aqui nos... Nexus. Tá. Bem legal. Então é isso, é o audiobook e o Kindle. E você tem um horário específico do dia? Bom, trânsito para ouvir o audiobook e o Kindle. E o Kindle quando eu vou dormir, que quando vai desacelerando, já bota no Kindle a tela preta, Sim. né? Boa. É o que eu faço. Legal. Bruno, obrigado por fazer esse papo com a gente. Foi ótimo. Obrigadão. Prazer falar contigo. Um perfil bem diferente aqui. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Nos acompanhem nos outros podcasts aqui do grupo. Pô, curtam, deixem seus comentários, deem feedbacks. Me procurem nas redes sociais, seja no LinkedIn, no Instagram, lá Samuel Ponsoni. O Bradesco Asset também publica bastante coisa nas redes sociais deles. As grandes gestoras têm investido bastante em comunicação, então sigam lá. Você não publica nada, não, nas redes, Twitter? No Twitter não, mais Instagram e LinkedIn. Bom, procurem o Bruno Funchal também. E é isso, nos vemos no próximo. Eu te sigo. Pô, que honra. Sigo. Me sigam, o Bruno me segue lá também. LinkedIn, Instagram, Twitter, a gente publica alguma coisa lá sobre fundos. Mas nos vemos na próxima. Obrigado pela audiência.